low carb vem do inglês pouco carboidrato. A dieta que evita o consumo de carboidratos foi criada pelo médico americano Robert Atkins na década de 60 e publicada em livro nos anos 70. Hoje é uma das mais procuradas por quem está com pressa em perder peso. Para falar sobre os cuidados e orientar qual o melhor cardápio low carb para cada faixa etária, eu recebo aqui na nossa casa a nutricionista Juliana Ebranjo. Seja bem-vinda ao nosso Santa Receita. Obrigada, Bi. Mais um prazer, uma alegria participar do seu programa. Ai, a alegria é toda minha. Estou fugindo de você, né, Nutri? Eu já vou ficar desse lado aqui, pertinho de você. Tá bom, porque tá Ju é minha ótimo. Nutri também, sabe, Olha gente? Mas só. estou fugindo dela, mas já apareci, já estou aqui, não é? Já vou aprender tudo aqui agora também. Exatamente, sempre. Sempre. Ju, Né? conta pra gente. Todo mundo fala muito low carb. Ah, carboidrato é do mal, aquelas coisas assim, não podemos. Explica pra gente um pouquinho sobre o carboidrato e o que realmente é o low carb. Isso aí, Bi, como você perfeitamente iniciou, dietas low carb são reduzidas em teor de carboidratos. Existem inúmeros benefícios de ter adesão nessa dieta, né? Em emagrecimento, principalmente, em controle de diabetes, para os pacientes que precisam controlar a glicemia, para os pacientes que querem reduzir o colesterol, para os pacientes que sofrem de gordura no fígado, a esteatose hepática, para quem quer também ter um estilo de vida saudável. Tem inúmeros benefícios, porém também tem prejuízos se não for bem feita ou for feita de maneira inadequada. E como que a gente faz isso, Ju? E aí o que acontece? Só um profissional, um nutricionista, poderá analisar a quantidade de carboidratos ideal para cada paciente. Então, por isso, não podemos fazer dieta de cabeça, né, e sem orientação, porque pode ter inúmeros benefícios, sim, mas também prejuízos, e com a saúde a gente não pode correr riscos. Com certeza. Né? E cada caso é um caso, né? Bem como você disse. Então, se em casa tem alguém com diabetes, por exemplo, alguém acima do peso, ou alguém que treina muito, tem muita energia, vai ser uma dieta para cada uma dessas pessoas na mesma casa. Exatamente, Abi, porque é isso mesmo que a gente vai focar aqui, porque é o que eu digo para os meus pacientes. O que a gente tem que ter medo são dos carboidratos provenientes do supermercado, dos saquinhos, dos pacotinhos, das caixinhas, como os sucos artificiais, as bolachas, os bolos, as farinhas refinadas, processadas, e não dos carboidratos provenientes da natureza, aquele que a gente encontra nas feiras, né, nos mercados municipais, que são as frutas, os vegetais, as hortaliças. Esses não vão acarretar nenhum prejuízo para a nossa saúde. É o contrário, eles vão trazer inúmeros benefícios para a nossa saúde. Então, aqui a gente separou de acordo com cada faixa etária. Legal. Porque é isso que a gente vai focar mesmo. De acordo com cada faixa etária precisa de uma quantidade de carboidrato, o tipo do carboidrato é importante, a combinação desses carboidratos, o momento ideal para ser consumido. Então, só um profissional poderá orientar da maneira correta. Boa. E olha que mesa bonita, né, Ju? Quando a gente fala carboidrato, fala, eu tenho que tirar, né? A gente fala, eu tenho que tirar o carboidrato, tirar o ruim, né? Exatamente. Porque daí a pessoa tirar o carboidrato não vai comer. Então, tirar o carboidrato ruim. E olha, tudo isso daqui tem carboidrato. Exatamente, Abi. Alguns alimentos em poucas quantidades, em outros maiores, mas a maioria dos alimentos contém carboidratos, né? E o que é importante dizer é que o carboidrato é a principal fonte de energia para o nosso corpo, né? Então, a gente não pode excluir um grupo de alimentos totalmente da nossa dieta, porque vai ter algum prejuízo, né? Então, aqui, para começar, a gente separou dos 20 aos 30 anos. Legal. O que acontece, Abi? Dos 20 aos 30 anos, o nosso metabolismo está em alta, né? Nossas taxas hormonais estão adequadas. A gente é jovem. É jovem, né? O gasto de calorias é maior, as pessoas trabalham, algumas até praticam atividades físicas. Então, o que é interessante? Escolher um bom um carboidrato que tenha um perfil de fibras interessante, que vai liberar energia ao longo do dia para desenvolver essas atividades da vida diária, do trabalho, inclusive das atividades físicas. Legal. Então, como aqui eu trouxe
aveia, banana, mandioca, agora é época de milho. Milho é um carboidrato riquíssimo, né? Que às vezes as pessoas esquecem de consumi-lo, pensa só naquela pipoquinha, Sim. né? E uma espiga de milho cozida é uma excelente fonte de minerais, de vitaminas e um lanche super prático de ser feito, né? As batatas, as raízes também, batata doce, a mandioca. Então, isso aqui a gente pode ter carboidratos que vão liberando energia aos poucos, de forma lenta, e a gente não vai estar zerando totalmente o carboidrato nessa faixa etária. Legal. E tem algum que não é legal a gente comer à noite, por exemplo, Ju, desses, ou não? Não, o que importa é a quantidade no dia e a combinação, né? Nenhum alimento vegetal da natureza vai ser proibido. Legal. A não ser que a pessoa tenha uma intolerância ou alguma restrição alimentar muito específica. Boa, então né? de 20 a 30 tá ali. Exatamente. Antes da gente pular para os nossos 30 para cá, tem uma pergunta já para você, eu já vou fazer já. Pode, diretor? Vamos lá. Então vamos, do Wagner de São Paulo. A Biane, boa tarde. Dietas low carb tem necessariamente uma particularidade para cada pessoa em termos de quantidades e também frequência diária? Aê, Wagner, gostei, hein? Já dá uma olhada na idade que ela já vai começar a falar isso, né, Ju? Exatamente, olha lá, como o Wagner lá tá ligado e tá com essa dúvida, é a dúvida que os pacientes têm, né? Qual tipo de carboidrato eu vou consumir? Então é melhor já tirar tudo? Então eu não sei a quantidade. Exatamente, então só um profissional habilitado para orientar o tipo e a quantidade certinha para cada paciente, porque vai diferenciar o nível de atividade física, a idade, o gênero, né? Se é feminino, é masculino. Rotina alimentar, como que é essa questão das atividades da vida diária, se trabalha hoje em dia, né, Bi? Nessa pandemia, as pessoas estão mais em home office, então ficam mais sentadas, né? Antes, as atividades eram mais ativas, subiam a escada no trabalho, né? Pegava um ônibus ou pegava outros meios de transporte para chegar ao trabalho. Hoje em dia está tudo mais restrito e vai ter um impacto no gasto calórico. E aí também essa ingesta tem que ser calculada certinho. Certinho. Mas de qualquer forma, Wagner, já dá uma olhada nas idades, porque aqui tem uns alimentos específicos que são bons para cada idade, né, Ju? Exatamente. Então, o que a gente vai agora? A gente vai dos 30 aos 40. Aqui, Bi, bem nessa fase dos 30 aos 40 anos, é que o metabolismo começa a ter um pouquinho de queda, né? Aí a gente vê os pacientes falando assim, nessa idade aqui: ai, doutora, eu comia tanta comida, eu não engordava, eu era feliz e agora eu como um pouquinho mais e eu engordo. Realmente, porque aqui o metabolismo começa a diminuir um pouquinho, as taxas hormonais começam a ter algumas alterações, a perda de massa magra também pode ser influenciada. Então, qual que é a dica aqui nessa fase? É investir em gorduras boas, como aqui castanhas, as nozes, as amêndoas, e que no Brasil tem também o amendoim, que é uma oleaginosa, é uma leguminosa bem interessante. E frutas que também tem essa gordurinha, como o coco aqui no Brasil, que é excelente, pode usar o coco seco. Hoje em dia tem o coco chips, que é mais desidratado, que dura até mais. O abacate, que é uma fruta riquíssima, né, que dá um poder de saciedade incrível. Inclusive, ele é rico em vitamina E, que é tão importante, antioxidante. Beta-cistosterol, que ele controla os níveis de cortisol no nosso organismo. Olha que interessante. E frutas, Abi, com baixo teor de carboidrato, como o morango e o kiwi, que são deliciosos também. Mesmo, refrescantes, né? Também, né, Ju? Não é nenhum sacrifício comer esses alimentos. Bom, gostei. Né? Vamos para o nosso próximo aqui. Aí a gente chega na fase dos 40 aos 50. E aí, que é Ju? onde a gente já tá lá, né, Abi? Eu já tô quase lá. Já estamos quase lá. Comendo um pedacinho de morango, mas já tô indo pra couve. Aí o que acontece? Aqui o metabolismo tende a dar mais uma desacelerada, né? Principalmente as mulheres aqui têm níveis hormonais alterados, algumas até entram em menopausa, né? Então é importante sim reduzir carboidratos refinados, carboidratos que não vão trazer benefício para a nossa saúde, né? Ao contrário, ainda vão atrapalhar, vão fazer ganhar gordura, né? Então o que a gente pode investir? Em boas fontes de proteína, que vai dar saciedade, que a gente pode dividir ao longo do dia.
O peixe, uma proteína tão gostosa, magrinha, tem pouca gordura saturada. As carnes também, carne bovina, carne de frango, como o chefe aqui tão bem ensinou, né? Um frango diferente, suculento, não precisa ser um filé de frango grelhado, sem gosto, sem tempero, eu falo sem vida, né? Vamos colocar gosto nessa comida saudável e gostosa. Exatamente. Né? Como aí, né, eles podem copiar as receitinhas aí, um tomate que ele fez, ali, né? Ó, tá tudo preparou, uma abobrinha, as folhas verdes, que também elas têm pouquíssimo carboidrato, quase nada. Então fazer uma couve refogadinha, uma saladinha de couve, colocar a couve misturada com as outras proteínas, né? Também adoro fazer omelete com couve. O chuchu, que é que eu falo até, os pacientes falam, ai, chuchu tem gosto de água, não tem gosto de nada. Mas é saber temperar esse chuchu, né? Colocar um temperinho, um limão cravo, um alinho, que fica gostoso e prazeroso. Aí o que vai acontecer? Não vai estar ingerindo muitos carboidratos, vai conseguir ainda manter o peso e vai manter saciada. E agora, nós temos alimentos para que idade? Aí, a Bia, a gente chegou na faixa etária dos 50 anos ou mais. Sim. O que acontece aos 50 anos ou mais? O metabolismo aí já tem grandes perdas de massa magra, né? Sim. A massa magra, os músculos no corpo, eles mantêm o nosso metabolismo mais ativo. Então aqui nosso metabolismo vai estar mais lento, os hormônios vão estar em queda. Então com isso tudo a gente não pode exagerar do consumo dos carboidratos ruins, né? Certo. Então quais são as opções boas para incluir nesse cardápio? As proteínas magras, né? Os peixes, as carnes, os ovos que têm excelente digestão. O ovo é uma proteína de alto valor biológico, né? Na gema encontra-se a colina, a biotina, a vitamina E. Legal. E essa gordurinha da gema, geralmente, né, Bia, as pessoas têm também medo de comer só comer a gema e descartar, e comer a clara e descartar a gema, né? Eu falo, não, gente, a natureza é perfeita, come o alimento na integralidade dele, minha gente, né? Porque tem um porquê. Na clara está a albumina, essa proteína de alto valor biológico que vai te promover saciedade por mais tempo. Legal. Já na gema, essa parte gordurosinha dela, que não aumenta colesterol, ela é riquíssima em colina, biotina e vitamina E, né, que são nutrientes importantíssimos para a nossa saúde, né? Além disso, investir em carboidratos bons, como as raízes. Aqui trouxe o inhame, a mandioca, que é tão comum no Brasil, é fácil acesso, custo baixo, né, Bi? Então, assim, não é muito caro a gente incluir na dieta. Frutas também, que tem baixo teor de carboidrato e muita vitamina C, como está na época agora a goiaba. Né? E outra, a gente fala também em questão de imunidade, a gente pode relacionar com isso, porque as dietas muito restritas em carboidratos, elas podem reduzir a imunidade do nosso organismo. Então agora, né, que a gente vive essa pandemia, é importante controlar a imunidade. E as frutas com maior teor de vitamina C, elas propiciam maior imunidade para o nosso organismo. E quantas vezes eu posso comer fruta no dia, mais ou menos, Ju? O ideal é consumir entre as refeições, né? Nos lanchinhos, é bem interessante as frutas com casca, porque na casca estão presentes as fibras que controlam esse índice glicêmico. Os vegetais que têm pouco carboidrato também, como a berinjela, a abobrinha, que é deliciosa, né? As folhas, então usar a rúcula, alface, o espinafre, né? Tentar fazer essas combinações de forma prazerosa no dia, né? De forma que possa manter por mais tempo. E em alguns casos, a Bia, é indicado até o uso de suplementações, né? Que no caso a gente trouxe aqui a proteína do soro do leite. Que se o paciente não der conta de consumir a proteína durante o dia todo, ainda pode ser indicado esse consumo dessa proteína. Que legal. Que as pessoas acham que só os jovens utilizam? Não. Só quem vai na academia que utiliza? Não. Também exatamente, pode outras pessoas. Que vai até tentar a gente recuperar ou manter essa massa magra e propiciar mais saciedade. Isso é incrível. Que legal. Eu tenho mais uma perguntinha. Vamos lá para a nossa perguntinha aqui do nosso quadro de nutrição. Quanta coisa que a gente está aprendendo, hein? Da Andréia. Boa tarde, Abi. Abi Juliana. Por gentileza, minha mãe Márcia tem 79 anos, tem diabetes. Foi indicado para ela dieta low carb, mas tem também a questão renal. Quanto ao polvilho,
pois como uma boa mineira, adoro um pãozinho de queijo. Ai, quem não gosta? Um pãozinho de queijo. Abraços pra você, Andréia. E aí, pode Nossa, Andréia, excelente pergunta, Bi. Porque geralmente os pacientes acabam substituindo as farinhas por outras que são até piores, no caso da mãe dela que tem diabetes, né? Que vai aumentar mais ainda o índice glicêmico e pode até comprometer o quadro da diabetes da mãe dela, nesse caso. Que são as farinhas de alto índice glicêmico, como polvilho, fécula de batata, amido de milho, farinhas de arroz. Então tem que ter um cuidado muito especial nesses casos. Ai, que dó, tadinha. Então tem que ficar atento, pãozinho de queijo só de quando em vez. De quando em vez, ou a gente tentar adaptar numa receitinha mais saudável para ela. Boa, Ju. Da Ana Paula de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Boa tarde. Eu quero saber se é verdade, se de quem tem tireoide não pode comer muito brócolis. Tenho 43 anos e estou com um nódulo benigno por fora da tireoide. E aí, Ju, tem isso? Foi mesmo, Abi, um artigo que comprovou mais o consumo exagerado do brócolis. Então, a gente teria que comer quilos e quilos de brócolis, que não acontece. Não é o né? caso, provavelmente. E o que eu falo para os pacientes? Por isso que é importante a variedade na alimentação. Não focar em um alimento só. Né? O peixe é bom, vamos comer só peixe. Os ovos é bom, vamos comer só ovos. A couve é boa, vamos comer só couve. Não. A lei da variedade é muito importante. Então, variedade e quantidade. Boa. Equilíbrio na vida, não é, Ju? Exatamente, Só assim, Abi, a gente vai conseguir fornecer todas as vitaminas, os minerais e os antioxidantes que o nosso corpo necessita. Né? Aí não vai gerar déficit. Você vê, hoje em dia, a gente trata pacientes com inúmeros deficiência de vitamina D, né? Que estão presentes, por exemplo, na gema do ovo tem um pouquinho de vitamina D, né? Nos peixes tem vitamina D. Então, acaba não consumindo e vai gerar um prejuízo para a saúde. Boa, os nossos alimentos são ótimos, então vamos saber usar os nossos alimentos ao nosso favor, não é, Ju? Exatamente. Seja bem-vinda sempre à nossa casa. Vou aparecer também, com certeza, para estou nossa esperando. Consulta. E ó, aproveita, passa seu Instagram para todo mundo em casa, porque a Ju tem receitas ótimas com todos esses alimentos aqui que vocês vão adorar. Seguem lá, gente, Juliana Ebran, nutricionista. Tem várias receitinhas, várias dicas para tornar o dia de vocês mais saudável e feliz.